podcast Irmãos.com de número 347 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Daniela Marques, que está de volta aqui com a gente. E eu tenho que entregar ela porque eu sei que ela joga fora os doces que as crianças recebem na sacolinha surpresa dos aniversários. Ah, não revele isso ao público. E eu sou a Dani, eu tô aqui com o Felipe, que coloca achocolatado da Qualitá dentro do pote do Nescau para enganar os nossos filhos. Ah, mas o da Qualitá é tão gostoso. No fim do mês é bem gostoso. E você só tá usando o pote, afinal das contas, né? Não é, né? É reaproveitamento, gente. Isso mesmo. E eu estou aqui com a Adriana, que já parou em vaga escolar sem permissão. Olha isso, Brasil! Pior que toda vez que eu deixo os meninos na escola, eu falo pra eles: filhos, façam sempre o que é certo, não importa a situação. Daí teve um dia que eu parei mesmo no escolar e falei: faça sempre o que é certo, mesmo quando a mamãe estiver fazendo errado. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o meu marido Paulinho, que já tirou dinheiro do cofrinho das crianças pra comprar coisas que não eram pras crianças. Isso eu já confessei aqui, gente. Isso é uma corrupção muito feia. Ainda bem que eles não ouvem o podcast ainda, viu? Eu já fiz isso também, viu? Confesso que eu já fiz isso. Comprar pão sempre. Comprar pão, sair de manhã, comprar pão, pegar os trocadinhos, pego lá das crianças e falo, em algum momento eu reponho. A gente devolve depois. Devolve, E nós estamos aqui para falar das pequenas corrupções do dia a dia e principalmente dos exemplos que nós damos para os nossos filhos, que afinal serão os que farão ou não essas mesmas corrupções no futuro. E a gente sabe que o que a gente vive hoje no Brasil é um reflexo do que vem de tantos e tantos anos de corrupção que vai passando de pai para filho, e a gente tem o Brasil que tem hoje. Então, nesse programa familiar aqui, falando sobre criação de filhos, sobre família, vamos discutir um pouquinho sobre corrupções e infância. Eita, senta que lá vem. E esse tema surgiu porque a Dani e o Felipe, os nossos especialistas em família, favoritos de Irmãos.com, Olha os casos de família de Irmãos.com aqui, eles estão lançando mais um livro ilustrado. Olha só que legal. É o terceiro já, se eu não perdi a conta, Dani? É o quarto. É o quarto, meu amor. Mas sabe por quê? É que o terceiro a gente nem recebeu, a gente nem ficou sabendo da existência dele. Nossa. Brasil. Uma mágoa. Tá amargoso aqui do lado. Eu tô sentindo o amargor dele aqui. É aquele Vamos gravar um programa. É aquele do mais e do menos, né? Positivo, negativo. Tem um negócio assim. Iguais e diferentes. Isso, quase. Então, você vê que eu nem sei. Eu sabia, amor. Então, mas, né? Sabe que eles não vieram procurar os padrinhos pra falar daquele livro naquela época. Não, vocês vão ver. A gente vai mandar e vai gravar um programa só dele. Pronto, tá aqui, tá registrado, Brasil. Não, porque assim, a Dani fala de lançar livro, sempre é um tema muito interessante, a gente já pode divulgar o livro deles e tem um conteúdo prático aqui pro podcast também. E o livro dessa vez é o Quando Nasce um Coração, que vai falar exatamente sobre a corrupção desde a infância, né, gente? É isso aí, é um novo tema agora. A Dani que fica falando de temas difíceis pra crianças, né? O pessoal fala assim, mas não é muito pesado? Você fala sobre preconceito, injustiça, né? Corrupção. Não, mas, por exemplo, tem Menina Que é muito claro. É um assunto que é denso, mas aqui. Tem princesa aqui. É um assunto que é denso, mas é muito claro. É numa linguagem acessível às crianças, né? Então, aí eu sempre trago essa fala. A gente usa esse tema, mas de uma maneira muito lúdica, didática, né? Usando formas, cores, a linguagem das crianças. E o que eu costumo falar também é assim, liga um Cartoon Network, um Nickelodeon e vê o peso do que eles estão assistindo
assistindo pro mal. E a gente precisa ter algo pesado pro bem também, né? Nossa, Cartoon é maluquice, gente. Cartoon é maluquice. Os nossos chegaram na fase do Cartoon, mas gente, assim... eles só assistem Cartoon, mas é uma loucura, né, Eu reconheço. Eles assistem o Cartoon mais do que tá do Cartoon no Netflix. Isso é legal porque não tem as propagandas, né? É a melhor parte. Mas eu tô muito feliz com essa fase, porque agora eu já consigo assistir junto, sabe? E é divertido assistir junto. Gente, mas é muito engraçado. Não tem jeito, você não vai proibir seu filho de ficar assistindo de tudo, assim, né? Eles vão assistir aqui na casa do amigo, em outros lugares. E é o assunto do momento, né? É bom pra ter assunto também, né? Eles falam disso. Você vai preparando ele pro outro lado, pra saber administrar o que vai vir, né? A gente sempre fala isso, né? Estamos abrindo um grande parênteses aqui, mas já tá dentro do tema que a gente tá discutindo. A gente sempre fala isso, é muito mais fácil você proibir de assistir do que você assistir junto, mediar, explicar, dar o contraponto do que tá sendo falado, né? Então acho que a gente tem que preparar as crianças pra vida dessa maneira, né? Colocando eles em contato com a cultura em que eles estão inseridos, mas mostrando o lado bom e o lado ruim dessa cultura. Isso é verdade. E é o que dá trabalho, né? É o que você disse. O mais fácil é você largar a mão, ou proíbe, né, de vez, ou larga a mão, assiste o que você quer, né, e seja feliz. Porque assim, enquanto eles estão na frente da TV ou na frente do tablet, assistindo o que quer que seja, eles não estão dando trabalho pra gente, né? Então, é muito mais fácil deixar eles lá à vontade e tal, porque a gente consegue fazer as outras coisas. Mas essa intervenção realmente dá trabalho e é fundamental. Mas, Dani, agora tira uma dúvida pra mim. Como que você explicou a corrupção no seu livro de uma forma lúdica? Porque, igual você falou, né? Que é um assunto pesado mesmo e tal. E é algo que é muito interessante e a gente precisa começar a falar desde pequenininho, né? E assim, por exemplo, no Coração Vermelho, eu achei muito legal a forma como você explicou. Aí agora da corrupção eu fiquei curiosa. Como que você passou essa ideia? Então, pra você falar com o público infantil, não dá pra você só usar o abstrato, mesmo porque a criança vai começar a entender o abstrato lá pra frente, assim, com uns 9, 10 anos, né? Que ele começa a entender, conceito de, sei lá, desigualdade, corrupção, de forma abstrata, né? Então, antes disso, você precisa representar, né? Por formas, desenhos, cores. E a ideia foi essa, dentro do tema corrupção, foi usar as cores que eu usei no livro Coração Vermelho. Olha só! Então acaba que virou um par, assim. Você vai conseguir trabalhar os dois livros juntos. Esse livro explica como é que forma o vermelho, como é que forma o cinza e o bege, que estão naquele primeiro livro, né? O Coração Vermelho. Então, chama Quando Nasce o Coração, e a história começa falando do nascimento de uma menina. Tem uma personagem, ela nasce, e aí eu vou desenvolvendo a história que mostra o que faz essa menina se tornar corrupta ou não. Ah, que legal! Nossa, que legal! Usando as cores do coração, né? Então, não posso dar muito spoiler, né? Mas a gente usa os pontinhos, o pontinho vermelho, o pontinho cinza. Se você alimenta as más ações, o pontinho cinza cresce. Se você alimenta as boas ações, o pontinho vermelho que cresce. Entendi. Então, a criança vai ter algo concreto para conseguir olhar e entender como que se forma a corrupção dentro do coração. E aí entra a mediação dos pais, porque no livro o tempo todo tem o pai e a mãe por perto, mediando as situações que vão aparecendo na vida da menininha. É muito isso mesmo na nossa vida, né? Quanto mais a gente se afasta do pecado, menos ele se torna interessante pra nós. E no lance da corrupção é isso também, porque quanto mais a gente tá perto de Deus, mais longe a gente tá do pecado. E a corrupção é um pecado, é uma coisa que, pelas mínimas coisas que a gente faz, como a gente deu os exemplos aqui, um acusando o outro, de forma lúdica, não? Exatamente. Irônica, mas respeitosa. Esses tipos de coisinhas aqui são coisas que, por menores que sejam, vão dando exemplos ruins pros nossos filhos e até mesmo nós, né? Quanto mais a gente vai caindo na normalidade. Esse que é o negócio, porque né? se você para um dia na vaga de escolar lá, da van escolar da frente da escola do seu filho, você viu que não deu problema nenhum? No próximo dia você para de novo, aí depois você vai parar de novo. Aí você vê outros pais parando também, né? Aí você vê a van escolar chegando, não tem lugar pra estacionar e acaba parando no meio da rua pra deixar as crianças. Aquilo fica normal, entra. E mesmo que aquilo não, por exemplo, de certa forma não traga nenhuma consequência pra você, é errado. E aí vai caindo na normalidade e daqui a pouco você não tem mais o senso do que é certo e o que é errado com relação ao estacionamento, sabe? É igual jogar papel no chão, né, amor? Exatamente. Isso a gente é adulto. Imagina as crianças vendo esses exemplos dos pais dos amigos dela e por aí vai, né? Como isso vai incutindo. E você ouve muito de pais, né? Assim, ou até a gente pode ter esse deslize. É falar assim, não pode fazer porque ninguém tá vendo. Não. Né? E isso acontece demais, né? Você vê assim, não pode fazer, ninguém tá vendo. No
trânsito isso é muito comum, né? Porque assim, você tá andando na rodovia, tá lá a placa de 110 km por hora, mas o seu filho Aí tá vendo que você tá Você usa 120, um aplicativo no celular que mostra onde estão as onde tem os radares. E assim, isso é super praticado, a gente vê isso acontecendo, às vezes a gente faz isso também, e nossos filhos estão no banco de trás, já sabem olhar para um velocímetro, já sabem olhar para uma placa, e já sabem que a gente tá procurando um radar para diminuir a velocidade naquele ponto, né? Ou tá procurando ver se tem algum policial lá de olho, e a gente vê o policial, a gente vai pisar no freio para diminuir a velocidade para entrar dentro da velocidade permitida. E isso são ideias que a gente vai passando desde pequeno para os nossos filhos. E também tem aquela questão, e quando você começa a trabalhar esses conceitos do que é certo e o que é errado, né, de não fazer as coisas de forma corrupta, né, como a gente está colocando na palavra que o livro está trazendo, aí as crianças vão até cobrar dos pais, né, pelo menos os nossos, o primeiro deslize, principalmente de trânsito, que é uma coisa bem evidente, a gente cometeu um deslize, passou num farol vermelho, ou entrou num lugar que tá uma placa lá proibido, os nossos chegam e falam assim, mas não tá escrito lá que não pode? Eles mas por perguntam, que você passou no vermelho? Não é? Eles não questionam. Perguntam, e a gente acaba dando uma desculpa, e a gente não dá uma desculpa porque a gente acabou fazendo aquilo. Dificilmente a gente acaba assumindo o nosso erro, né? E a responsabilidade nossa, de pai e mãe, de pensar assim, eu tô formando um futuro corrupto ou não, né? Porque essa criança que tá aqui comigo, ela vai ser um profissional lá na frente, talvez até um político, né? A gente não sabe. E os políticos que estão lá hoje, um dia foram crianças. E qual foi a história deles, né, de vida? Em que momento eles se tornaram corruptos? Não foi da noite pro dia, isso foi sendo construído. Então, assim, esse pequeno coração que tá aqui perto da gente, observando as nossas ações, o que a gente tá fazendo com esse coração, né? Através dos nossos exemplos. E eu confesso que a gente, depois que teve filho, mudou muito o comportamento em muitas coisas que a gente nem percebia que eram pequenas corrupções do dia a dia. Porque a gente tem esse radarzinho ligado o tempo todo ao nosso lado, a gente fica pensando em como dar um bom exemplo, né? Até, de novo, com relação ao trânsito, sinal vermelho. Às vezes era um cruzamento sem movimento nenhum, a gente via que dava pra passar, passava no vermelho. Hoje a gente pensa 2, 3 vezes antes de fazer isso. A gente só faz isso se a gente tá num cruzamento que é considerado perigoso, numa hora mais avançada mais tarde, da noite, né? E tal, e a gente explica, ó, o papai tá passando no vermelho por esse motivo e tal, né? Então isso é legal porque vai nos policiando em muitas coisas que às vezes a gente nem percebia que tava fazendo errado. É louco isso, pelo hábito de sempre fazer errado, né? E quando de repente faz uma coisa errada, isso dá um peso muito grande na nossa cabeça e no coração, né, amor? Essa semana nosso filho passou bastante mal e eu precisei levar ele pro hospital, né? E aí lá no hospital ele começou a piorar. Daí eu liguei pro Paulinho e eu só falei, vem pro hospital agora. E ele veio correndo, aí ele chegou no hospital. Uma das primeiras coisas que ele falou pra mim, nossa, Di, tá aqui na contramão, mas assim, ele tava muito chocado porque ele tinha atacado na contramão. Porque realmente esse negócio, quando a gente tá tão acostumado a fazer o que é certo, quando a gente faz uma coisa errada, aquilo pesa muito assim no coração da gente, sabe? Se bem que pela lei do trânsito isso é permitido, né? Tanto que você pode até levar uma multa, mas você pode depois pode recorrer, né? Eu fui pensando nisso o tempo todo, eu fiquei, se tiver uma multa, eu vou ter que provar, né, que eu tava no hospital nessa hora. Então, eu já andei em corredor de ônibus, levei multa, mas eu tava levando a minha filha no hospital também, com emergência. Mas quando eu estava gestante de 32 semanas, quase tendo o André no carro, o Paulinho respeitou direitinho todas as regras de trânsito. Parabéns. E eu, amor, vamos. E ele, vamos, Adri, o sinal tá vermelho. Eu falei, mas não tem carro, vamos embora. Não é a hora de certo. Ele foi, gente, ele foi direitinho, respeitando velocidade, semáforo. E ele falou, não, Adri, você não vai, tá cedo ainda, não vai nascer. Mas o médico que mandou a gente. Enfim, fiquei internada depois de 2 dias. Mas ele respeitou o trânsito. Fica aqui, meu reclame. E outra coisa que eu acho bacana é assim, mesmo quando a gente errar e tiver alguma ação corrupta, porque a gente vai ter mesmo, né, não tem como, poder reconhecer para as crianças, né, falou assim, olha, a gente não fez certo, né, a gente fez errado, eu queria pedir perdão porque eu fui um mau exemplo, eu já fiz isso com as crianças, né. Você, Dani, eu não consigo imaginar você sendo um mau exemplo. Ó, o Felipe, já várias vezes. Então, sabe como que é, né? O pecado tá aí batendo a porta. Mas acontece uma vez ou outra, assim, a gente tem um deslize. Esse mesmo dia que eu tive que encher o porta-malas, assim, a gente tava indo viajar, era muita coisa, eu ia carregar o carro sozinha. E eu coloquei na vaga de deficientes aqui do condomínio. E eu fui fazendo e depois no carro fui pedindo perdão
perdão pra eles, falando assim, porque eu levei uma chamada aqui no condomínio, é horrível isso, se sente muito humilhada, né? É verdade. Ligaram no fone, falando, você tá proibida, não pode, se sente mal, né? E eu fui falando pra eles, eu devia ter deixado na outra vaga lá de carga e descarga, um pouquinho mais longe, não devia ter colocado aqui, eu fiz errado, assim, e me desculpei pra eles, mostrei, assim, eu tava errada mesmo, tô arrependida do que eu fiz. Pras crianças, fala? Pras crianças. Ah, tá. Pro rapaz, né, depois da portaria, eu falei, expliquei o motivo, né, a gente tenta se justificar, falando, não dá pra compreender, né, não é tão mal assim, mas levei aqui, é bem rigoroso, né? Eu não sei como é aí, mas aqui é super rigoroso, né, você passou, ou tá na vaga de deficiente, ou passou 10 minutos lá da vaga de carga e descarga, você recebe uma chamada, quando não uma multa, né, mas enfim, quando acontecer esse tipo de coisa, é importante a gente reconhecer pra eles, né. Com certeza, a gente precisa mostrar pra eles que a gente é ser humano, que a gente erra, que a gente se arrepende e que existe um caminho de volta também, né? Até porque eles se espelham muito na gente, porque se a gente nunca mostrar que a gente é falho, que a gente erra, o dia que eles errarem, pode entrar num buraco negro sem fim, assim, né? É muito como você vai lidar com todas essas questões, né? A gente pode usar um exemplo do universo infantil, né? Que já aconteceu aqui em casa, das crianças chegarem com as coisas da escola, tudo, quando abrir, tem uma borracha que não é deles. Ah, sim. Acontece. Acontece. Nossa, daí você fala assim, peraí, mas de quem é essa borracha? Daí começa, não sei, apareceu, talvez seja do meu amiguinho, então você vai devolver, porque não é seu, né? Então trazer muito essa consciência, porque daí que começa, né? Se você começar a achar normal, né? Pegar coisas que não te pertencem, se apropriar delas, porque ninguém tá vendo. Porque é coisa de criança, né? O pessoal fica, isso é coisa de criança. E ainda coloca isso, né? Como se fosse algo normal para as crianças passarem e não ter consequências, né? Eu lembro da primeira vez que eu roubei uma coisa. Nossa, amor, que chocante. É verdade. Eu acho que eu nunca roubei nada. Eu era muito pequenininho. Eu lembro na casa de quem que eu tava. Era um vizinho, não era muito amigo meu e tal, mas acabei indo pra casa dele, não lembro do motivo. E lembra aquelas figurinhas do chiclete ping-pong que vinham? Sim. Tinha uma dessas, eu não lembro. Olha o valor agregado aí. Exatamente, era a figurinha de chiclete ping-pong que tava em cima de alguma coisa, assim, de algum móvel da casa daquele meu amiguinho. Eu peguei aquilo e coloquei no bolso. Aí eu fui pra casa com aquela consciência, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu peguei, aquilo não é meu, eu roubei e tal. Mas eu só lembro dessa sensação, eu não lembro o que eu fiz depois, acho que eu perdi a figurinha. Mas tinha um peso no coração. Mas foi um peso muito forte. Finalizando. Muito forte. E eu falei que foi a primeira vez que eu roubei, porque com certeza teve outras que eu fiz isso e não pesou tanto na consciência. Aliás, você vai contar esse seu lado agora. Que horror, amor. Eu acho que eu nunca roubei nada, não lembro disso. Mas assim, não é roubar, é furtar. Eu já roubei lápis, né? Já roubei lápis de amiguinho também. Mas aquela de, tipo, misturou com o lápis de todo mundo, sabe? Aí você puxa aquele pro seu, porque você fala assim, nossa, eu não tenho essa cor, né? Aí você mistura, junta com o seu, ninguém viu, né? Colocou o seu montinho, colocou no estojo e finge que nada aconteceu. Fúcsia. Fúcsia. Quem tem a cor fúcsia? O lilás também era diferentão, né? Quando tinha a caixinha de estojo de 12 lápis, nunca veio um lilás. Eu acho muito engraçado as crianças chamarem aquela cor bege clara de cor de pele. Eu falei, gente, isso não é politicamente incorreto, gente? Porque na escola eles usam esse termo, né? Eu falei, isso não é politicamente incorreto, pelo amor. Não, mas agora na escola eles estão arrumando isso, amor. Tanto que tem um quadrinho bem grande assim, por favor, alguém me passa a cor de pele? Cada um com a pele de uma cor diferente passando lá. É algo que a gente tem que ir desconstruindo, né? Nas crianças. E na nossa, né? Nas nossas, das crianças. Isso é verdade. Mas eu acho que essa mediação constante dos pais nas pequenas coisinhas é que vai ser fator decisivo se a criança vai se tornar um ser humano corrupto. Eu tenho muito forte isso dentro de mim, assim. Sim. Não só o pai e a mãe, né? Mas os responsáveis pela criança, às vezes não tem o pai e a mãe, né? Mas um avô, um tio. Até mesmo os professores, né? Os professores têm feito um trabalho legal com relação a isso também, né? É um trabalho em conjunto, né? Da sociedade, da formação daquele ser humano. Então, assim, se viu o lápis ali no meio que não é, se viu a borrachinha, não deixa passar, né? Você sente, conversa com a criança, porque é a ideia dos pontinhos, né? Cada vez que a criança diz não à pequena corrupção, o pontinho vermelho cresce e o cinza fica pequenininho.
corrupção tá muito ligada com você querer levar vantagem em alguma coisa, né? Do egoísmo, de você pensar em você, o que é melhor pra você, né? E eu entendo que a corrupção vai crescendo dentro do coração quando a criança vai percebendo essa vantagem, porque ela realmente levou a vantagem. Ela teve um pequeno ato de corrupção e teve uma compensação. Sim, ela ganhou um lápis ação. a mais no estojo, e viu ela que valeu conseguiu a pena. chegar mais rápido no lugar porque passou no vermelho. E ela não foi pega, né? E ela não foi pega. Então. Só que você sempre prejudica alguém, né? Exato. Você ganha alguma coisa... Você sempre prejudica alguém. Por mais que pessoa. Pareça que não, né? Porque a justificativa que a gente vê em crianças e já vê em adultos também, aquela pessoa tem tudo, não vai sentir falta disso, sabe? Não vai sentir falta de R$5. O que é R$5 pra uma pessoa que tem tudo? Esse tipo de justificativa vai enchendo a nossa mente e a gente vai começando a levar isso pra outros patamares. Por isso que a Bíblia fala, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E é muito louco que às vezes a gente é passador de burro, sabe? Por exemplo, essa semana, eu não lembro pra quem foi que eu contei, porque eu já contei essa história pra tantas pessoas, mas essa semana, igual eu falei, né, que o meu filho passou mal, muito mal no hospital, né? E aí, quando a gente passou lá pelo atendimento, eu peguei a senha, né? Daí o atendente falou assim, o seu filho tá com febre? Eu falei, não, ele não tá com febre. Isso foi antes de passar pela triagem. Aí ele falou assim, ele tá bem? Porque se ele não tiver bem, eu já passo ele na triagem agora. E tava lotado o pronto-socorro, lotado. Aí eu olhei, eu agachei, olhei nos olhos dele e falei, você tá bem? Ele, não, mamãe, eu tô bem, a gente pode esperar a nossa ordem, a nossa hora. Eu falei, que bonitinho. E aí eu tava contando essa história pra alguém, porque assim, aí depois, por fim, a gente sentou lá na cadeira, né, antes de passar na triagem, daí ele começou a passar muito mal. Daí o pessoal abriu uma vala, assim, em volta do meu lado, começaram a gritar, chamar a triagem. Aí, por fim, ele nem passou na triagem, foi direto já pro pronto-socorro, sabe? E aí eu contando essa história pra alguém, aí a pessoa falou, nossa, que burro! Por que ele não ficou quieto? Daí vocês já iam direto. Então Aí eu fiquei chocada, falei, cara, mas, eu achei tão bonitinho, sabe? Ele falou, não, mamãe, a gente pode esperar a nossa vez. Eu tô bem, eu já tô melhorando. Essa pequena ação dele, parece pequena, até essa pessoa acha que burro, né? Mas é uma ação que tá pensando no todo. Pode ter gente que tá pior do que eu nessa hora, né? E tá correndo risco de vida, e se eu mentir, eu posso passar na frente de outra pessoa que poderia estar pior, né? Não, e tem outra pessoa que chegou já tá 1h30 esperando lá, sabe? Sim. É uma consciência social que a gente não tem, né? Acho que vocês falaram no outro programa sobre corrupção, né? A nossa história conta muita coisa. A gente tem essa consciência muito egoísta, né? E o Felipe até falou do japonês, do povo japonês. As crianças lá crescem com essa consciência de responsabilidade social, desde que nasce, né? Então a sua ação vai prejudicar ou não o outro. Então eles, desde pequenos, aquilo é inculcado na cabeça deles, né? Então eles estão sempre pensando na comunidade, um pensamento social. Aqui no Ocidente a gente tem uma formação egoísta, né? Sim, de levar vantagem, né? De levar vantagem, né? Então, nas escolas, né, o melhor vence, essa competitividade, então a gente desenvolve essa consciência de que eu preciso passar por cima do outro para ser melhor e para ganhar vantagem. Tem um podcast muito antigo aqui no Irmãos.com que é com brasileiros que moravam no Japão. Foi um programa muito interessante, que eu lembro que eu tive que gravar às 10 horas da manhã, porque era 10 horas da noite lá e tal, foi muito gostoso. E eles contaram duas histórias que eu tenho gravado no meu coração até hoje, depois vocês podem voltar lá e ouvir, que é bem interessante mesmo. E eu sempre conto pra todo mundo que eu lembro dessa história, eu compartilho. Que um deles estava indo pro trabalho, pelo menos é assim que eu lembro, né, depois de tanto tempo que eu ouvi essa história e não reouvi. Mas um deles estava indo pro trabalho e achou na rua, ele ia a pé, acho que tinha uma caminhada grande pra ir pro trabalho, achou na rua um bolinho de dinheiro. Aí ele achou, brasileiro, né, ficou super feliz com aquele dinheiro, colocou no bolso, ganhei meu dia. Aí ele teve uma reunião com o chefe dele durante o dia e comentou que ele tinha pego aquele dinheiro. Aí o chefe dele comentou, mas por que você pegou o dinheiro? Ué, porque tava lá no chão, não dá pra saber quem que perdeu. Não, mas esse dinheiro não é seu, como é que você vai pegar um negócio desse? Se alguém perdeu, pode voltar lá procurando. Aí ele começou a sacar o que era a cosmovisão japonesa, né, com relação a esse tipo de coisa. Aí outro participante que estava no podcast comentou, olha só que legal, eu tô aqui há mais tempo e eu já tinha sacado isso. E outro dia aconteceu exatamente a mesma coisa. Achei um dinheiro no chão quando eu tava indo pro trabalho, não peguei porque eu conheço a realidade japonesa, fui pro trabalho, trabalhei o dia todo, voltei à noite, passei no mesmo lugar, aquele dinheiro tava no mesmo lugar ainda. Que louco, né? É isso mesmo, Você consegue imaginar um negócio desse? Eu ia dar um exemplo muito parecido com o seu, porque eu estudo com uma japonesa de verdade, do Japão, original. E ela fala exatamente isso. Ela falou, Dani, não passa pela cabeça do japonês a possibilidade de pegar aquele dinheiro.
Aqui, pra nós, a gente pode até não pegar, mas passa pela nossa cabeça. Ela falou lá, eles não cogitam essa possibilidade porque não pertence a eles e eu não vou prejudicar o outro, né? E eu acho isso muito admirável. Aí quando a gente dá esses exemplos, que eu acho que são lindos, as pessoas começam a reforçar os lados negativos do Japão, que existem. E essas histórias martelam tanto na minha mente, tanto assim, que eu sempre lembro, né? E até que um dia eu tava aqui andando em Vinhedo, na rua, e eu vi R$20 no chão. E o ímpeto que a gente tem, como a gente não é oriental, é pegar aquele dinheiro. Aí no que eu abaixei pra pegar o dinheiro, bateu essa história na minha cabeça, sabe? Aí eu abaixei, peguei o dinheiro na mão e fiquei, putz, eu não devia ter pego esse dinheiro, cara. Esse dinheiro não é meu, não fui eu que perdi. Eu sei que qualquer outra pessoa vai pegar, mas não queria que fosse eu. Aí eu pensei assim, mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar o dinheiro de novo no chão, vai ser muito estranho. Se tem alguém filmando, viraliza isso, né? Foi, nossa, mas eu fiquei muito, com a consciência muito pesada, mas eu peguei, coloquei no bolso e falei, eu vou deixar no console do carro, primeira pessoa que vier pedir alguma coisa no semáforo, eu vou dar esses R$20, esses R$20 não são meus. Não são meus. Ô Paulinho, você sabe que numa situação, eu não vou dar nomes aos bois pra não ficar feio, mas numa situação de uma igreja, de conhecidos nossos, um grupo de discipulado, foi colocada essa situação. Tipo, se você achasse um bolo de R$500 jogados no chão do shopping, você ficaria ou você devolveria numa central? Sei lá, de 12 pessoas que estavam, 11 disseram que levariam embora. Caramba! Isso eu tô dizendo de conhecidos que eu ouvi mesmo. Mas por quê? Qual é a justificativa que nós, ocidentais, porque temos? Porque não é de ninguém, né? Não é de ninguém, não sei o quê. Quer dizer, é de alguém, né? Mas... É o famoso achado não é roubado, né? Isso, e essas são frases que as crianças carregam. Na verdade, é uma frase que a criança aprende na infância mesmo, né? Além disso, que as pessoas dizem é que, eu vou entregar lá na recepção, mas você acha que a pessoa que vai receber esse dinheiro não vai ficar pra ela também? Mas daí o problema já não é seu, sabe? Exatamente. A sua consciência vai ficar tranquilo, você com Deus, você consigo mesmo, né? Faça sempre o que é certo, não importa a situação, cara. Sempre, sempre. E o duro é que assim, a gente tem que estar em constante vigilância o tempo todo. Nós e constante vigilância aos nossos filhos, porque eles estão inseridos na sociedade deles também, né? Com os amigos deles, na escola deles, todo esse contexto aí que eles vivem. Então, vira e volta, eu pergunto pros meninos, a gente conversa. E outro dia até aconteceu uma situação interessante que o meu filho mais velho, ele não tinha entendido a maldade de fazer algumas coisas. Ele não tinha entendido mesmo, gente, de verdade. De fazer algumas coisas escondido, sabe? Outro dia ele caiu a ficha dele assim, ele falou assim, nossa mamãe, hoje não é domingo. Ele só joga um videogame de domingo, né? Ele falou, nossa mamãe, hoje não é domingo, mas a gente podia jogar videogame, né? Aí eu falei, não filho, hoje não vamos jogar hoje não, porque a gente já combinou, né, que era pra ser domingo, eu combinei, eu, você, o papai e tal. Ele, mamãe, se a gente jogar e não contar pro papai? Sabe assim? Só que aí ele falou pra mim, aí ele falou assim pra mim, aí isso que caiu minha ficha, que ele ainda não tinha entendido. Porque eu falei assim, nossa filho, mas a gente não jogar e contar pro papai, por quê? Ele falou, não mamãe, porque se o papai não souber, ele não vai ficar triste, eu não quero deixar o papai triste, sabe? Então, aí eu fiquei, caramba, não, então. Aí tá a sua mediação, né? A mãe que tá perto vai lá sentar com ele e orienta, né? Isso, aí foi exatamente isso que aconteceu, aí sabe? A partir daí, uma coisa que eu comecei a martelar mais, sempre que eu passo as orientações pra eles, eu falo assim, você tem que fazer isso porque isso é o certo. E você faz o certo, independente se tem alguém olhando. Exato. A pessoa íntegra é aquela que faz a coisa certa mesmo quando não tem ninguém olhando, né? E ele nunca mais falou isso, né, amor? Nunca mais, ele entendeu mesmo. Foi tão bonitinho. Tem uma frase que eu falo pra eles aqui em casa desde que são muito pequenos e que tá no livro a frase também, que eu coloco assim pra eles, eu prefiro 1000 vezes uma verdade feia do que uma mentira bonita. Então, todas as vezes que eu precisar, mesmo que for algo muito feio que você tenha feito, eu prefiro 1000 vezes a verdade e eu vou te dar um abraço e um beijo por você. Sempre reforcei isso, né? Que me contem a verdade, e eu digo isso no contexto familiar, assim, é nosso isso aqui, da nossa casa, sempre a verdade, não importa o que for, sempre a verdade. Depois a gente vê como consertar isso. É importante você falar isso, porque assim, a gente tá tentando moldar corações, longe da corrupção e tal, mas a gente tem que ensinar, mas tomar muito cuidado pra não ser muito duro, porque senão eles vão começar a ter medo de contar o que é verdade, né? É, a reação imediata, né? A gente sempre conversa sobre isso também. Se a criança veio e contou a verdade, ela já está, de certa forma, sendo punida, porque ela teve que confrontar dentro de si a mentira pra contar a verdade. Dependendo da forma com que a gente reage, eu não tô dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça, que a gente tem que falar, tudo bem e tal. É isso. Acho que a gente até já falou sobre isso aqui em outros programas, né? Mas é confrontar
contar de uma maneira amável para ela entender que aquilo está errado realmente, mas que ela não se sinta bloqueada para falar a verdade na próxima oportunidade que ela tiver, na próxima dificuldade que ela tiver. O que a gente acaba fazendo é sempre retornando com perguntas. Sempre. E eu faço isso assim, até com discipulado, sabe? De caminhar com jovens e adolescentes, e aí eles vão trazendo questões, vão perguntando. Daí eu falo, mas o que você acha disso? Você acha que você fez certo? Como que você poderia ter feito melhor? E aí a gente sempre devolve. Como que o seu amiguinho se sentiu? Como que seu professor se sentiu vendo você fazendo isso? A gente sempre devolve com pergunta, a gente já não dá uma martelada na cabeça, né? É um bate-papo, porque se você chega gritando, como que você fez isso? Você quer? Você vai apanhar? Meu, a criança não vai querer contar. É verdade, nunca mais pra você. Pra você até criar a confiança, né? Que a criança pode contar pros pais os seus erros, né? Canal aberto, né? Aqui em casa, assim, se eles chegam, mamãe, eu preciso contar uma coisa, eles sempre vêm com aquela cara, né? Triste. E aí pode contar, e aí eles contam, e por pior que seja, eu respiro fundo e tem que ter um autocontrole muito grande. Você fala, primeiro me dá um abraço porque você me contou a verdade. Aí eu dou um beijo, um abraço, eu falo, bom, agora vamos ver como resolver essa questão. Então, isso tem deixado um canal aberto para eles contarem qualquer coisa. Legal. Qualquer coisa. Teve uma situação, a Raquel, acho que estava no primeiro ano. Primeiro ano. Ela levou uma cola pra escola. Imagina, no primeiro ano a criança tem 6 anos, né? Nossa! Só que aí, naquela época, ela não sabia ainda o que era cola, conceito de cola. Assim. Ela levou, ela anotou enquanto estudava, pensando que seria algo pra ela consultar durante a prova, né? Entendi. E aí ela levou e foi horrível, a situação foi horrível, porque a professora pegou ela na ação e assim, ela não disfarçou, ela pôs em cima da mesa do lado da prova. Nossa, gente. Ela não sabia. Aí né? você chegou pra ela e falou assim, filha, deixa eu te ensinar como é que faz. Deixa eu te ensinar como é que cola. Coloca debaixo da perna. Tem que escrever na nuca do colega da frente. Não, usa aquelas borrachas que tem capinha. Olha só, todo mundo corrupto. Nossa, outra tarde. E aí a professora zerou a prova dela na frente de todos os alunos. Fez um risco bem grande. Tadinha. E ela chegou em casa, eu lembro que ela chegou da escola, ela só me abraçou e chorou. E aí eu esperei ela chorar bastante pra ela me contar, porque aí a professora na hora falou, você colou na prova, isso é muito errado, não sei o que e tal. Aí ela chegou falando o que tinha acontecido, sofrendo muito. Nem tinha como punir ela por nada, né? Ela já tinha sido punida, né? Também. Já tinha, foi o que eu falei. Eu falei, a punição já veio, isso que aconteceu, né? Se chama cola, o que você levou pra escola. E a gente ensinou pra ela. E ela lembra, ela tem 12 agora, né? Na época ela tinha 6. Ela lembra disso até hoje, assim. Ela traz a lembrança da situação até hoje, quando ela fala do quanto foi doído isso, a vergonha, né? E hoje, como isso trouxe reflexo, né? O quanto ela fica desesperada, porque hoje, com 12 anos, um aluno com outro pede em cola, né? Fala, passa a resposta disso. E ela fica desesperada, porque ela lembra, ficou marcado. E aí ela não passa cola, né? Ela fica sendo taxada da aluna chata, né? Também. Que não passa a resposta. O meu não passa, ainda não disfarça quando tá pedindo. Para de pedir! Fala alto. Eu falei, filha, assim também não, amor, ignora. Meu Deus. Não, mas você sabe que eu tô fazendo faculdade agora e eu achei que eu não fosse viver isso na faculdade, que pra mim é um negócio muito de, sei lá, ensino médio. Sim. E assim, eu tenho várias colegas casadas, mães e tudo mais, e eu já vivi situação de colega pedindo cola, e eu falei assim, não passo, eu ignoro a pessoa durante a prova e depois, agora elas não pedem mais, porque eu já falei, não... Você é a chata, né? Não me peça, eu vou ser chata, mas eu não faço isso, eu não gosto disso. Eu acho que é uma mentira até com você mesma, você tá mentindo não só pro professor, mas pra você mesma, né? Então, é uma coisa que não rola, assim. E eu não imaginava viver isso na faculdade, nessa idade. Vou dizer que, assim, eu não fiz teologia, mas até nos seminários tem, viu? Tem, né? Nossa, amor! Tem, a gente faz tempo que a gente faz podcast aqui, a gente tem aqui um Vida de Seminarista em que eles confessam que rola gente, isso também.
também. Não lembrava disso, não. Então, mas quem escuta a gente falando, com certeza um monte de gente vai escutar isso aqui e vai falar, mas é exagero, né? Pra que ser tão careta a esse ponto? Mas pra mim são essas pequeninas ações somadas que transformam o cara corrupto lá na frente, né? E deixar bem claro que a gente tá gravando isso 2 dias antes das eleições. O programa tá saindo depois. Vocês já sabem quem será o novo presidente do Brasil. A gente ainda não sabe aqui enquanto grava. Meu Deus. Olha meu isso. Coração. Ai, gente, a gente tá no auge da ansiedade, né? Da tensão. Pois é. E uma coisa eu garanto, semana que vem a gente vai estar decepcionado de qualquer forma. Eu acho que queria ver se a gente conseguia entrar em algum momento, brevemente, sobre a questão do povo brasileiro, né? Como o nosso contexto de corrupção aqui. Eu não sei nem como construir ainda esse pensamento, mas a ideia é mais assim. A criança, por exemplo, no Japão, digamos que se ela tivesse, por acaso, um pai e uma mãe que não fizesse essa mediação, se ela fosse solta na sociedade, ela não se tornaria uma pessoa corrupta porque ela tem uma sociedade não corrupta. Que não é o nosso caso. Por exemplo, se os nossos filhos são largados por aí, dificilmente eles vão ser criados por uma comunidade não corrupta, pelo contrário, né? E essa necessidade nossa atual de que haja uma parceria. Se, por exemplo, a família não dá conta, hoje a gente precisa contar com a escola. E muita gente fala assim, não é a escola que educa, mas hoje no contexto brasileiro a gente está precisando de socorro da escola, dos professores, educadores, igrejas. Porque em muitos casos é só a escola que educa, né? Exato. A gente trabalha em comunidade carente há muitos anos. Hoje eu faço estágio dentro de escola pública. Se você vai ver a realidade das casas dessas crianças, é o inferno na terra. As crianças vivem o inferno na terra. Então, assim, se você não encontra algum cantinho que alguém possa ensinar pra eles sobre corrupção, sobre tudo isso que a gente tem falado, cara, nunca vai dar em nada. E a importância também da própria igreja nesse papel, né? Sim, com certeza. Como instrumento, principalmente com crianças, que é uma coisa que está muito evidente para as igrejas, de nunca deixar as crianças de lado, né? De ter um trabalho de desenvolvimento delas, do caráter cristão, do que é importante. Como a Dani falou, a gente trabalhou com crianças carentes, que o único contraponto da realidade delas era o nosso grupo lá, do nosso ponto missionário, falando aquilo que poderia acabar com a vida daquela criança, aquilo que poderia salvar a vida daquela criança num contexto tanto de fé, tanto de entrega a Cristo, como num contexto social, né? Que eles viviam lá de uma forma tão avessa, né? E lá, o nosso grupo lá era um reduto de esperança perto do que eles viviam. Que legal. No meio de gente onde os pais eram drogados, onde os pais eram envolvidos com o tráfico. Então, a igreja tem que apresentar esse papel e se posicionar realmente, né, como um alicerce de transformação de vida, né, na questão da fé, da transformação que Deus faz por nós, e na questão social também, que daí aquelas crianças podem trazer uma diferença para aquele povo que está vivendo de uma forma tão deturpada. Eu acho que é uma parceria escola, igreja e todo mundo que está consciente disso. E outras famílias, né? Quem está próximo. E outras famílias, exatamente. Porque a gente não é responsável só pela nossa família, né? Sim, com certeza. E igreja nós, né? Não só igreja, instituição, né? Exatamente, não instituição, né? Nós como compromisso mesmo. Exatamente. A gente mesmo. É essa responsabilidade social mesmo, essa consciência social. Então, o meu vizinho é minha responsabilidade também. Né? Exato. Então, a gente aqui que tem um trabalho, né, de evangelização aqui no condomínio, e quando algum dos nossos alunos, né, algum daqueles que estão caminhando com a gente está indo para algum lado errado, a gente se sente, não sei se é obrigação, na responsabilidade, né, de chegar e orientar aquela criança ou até os próprios pais no que está acontecendo com seus filhos, ou falar diretamente, se ele já for um pouquinho maior, para ele ter consciência daquilo que é certo e que é errado. Né? E sem dúvida nenhuma, uma ótima ferramenta para ajudar essas crianças a entenderem sobre corrupção é o livro Quando Nasce um Coração. Olha isso! Onde a gente pode comprar, Dani?
Eu posso contar pra vocês, pra Dani não precisar... Passa aí, onde a gente... Passa o endereço da livraria. Esse projeto pode se tornar realidade, está se tornando realidade, porque ele está no financiamento coletivo. E você, então, já pode adquirir numa espécie de pré-venda. E enquanto você faz essa pré-compra, você incentiva... Você já pré-ganha um livro. Você pré-adquire esse livro. Gente do céu. Mas você faz com que ele se torne realidade, né, gente? E o diferencial de vocês pro nosso projeto dos 100 livros é que vocês não ficaram inventando recompensa, não. Ou você compra um livro, ou você compra 2 livros, ou você compra 3 livros e já pode adquirir desde já. Muito prático. A nossa recompensa era o próprio livro. O próprio livro. Justo. E o link é fácil? Como que é o link? Isso, o link é fácil. catarse.me/Quando Nasce um Coração. Quando Tudo nasce junto. um coração, tudo junto, sem acento, sem Sem cedilha. nada. Isso, e aí você entra lá e lá dentro tem explicação de todo o projeto e tudo mais. Que bonitinho, que legal. Tem até um vídeo meu com vergonha. Que vergonha de gravar um vídeo. Então a campanha vai até o dia 12 de dezembro, é naquele esquema ou tudo ou nada, ou eles atingem o valor, ou todo o dinheiro é devolvido. Entra lá em catarse.me/Quando Nasce um Coração e faz esse projeto se tornar realidade, que tem ilustrações do nosso querido Joel Mozart, ouvinte de Irmãos.com, já fez diversas artes com a gente também. Talentosíssimo, muito. Olha, que da hora, que da hora. Tem alguns rabiscos lá na página do Catarse? Não chama de rabisco, Adri. Não, No é livro tem. rabisco que chama assim, é traços, né? É, croquis. Não, ele arrasou. Um desenho muito lindo. Esboços é uma palavra Esboço é muito melhor que rabiscos, E Dri. nas recompensas, além de livros, não sei se viu, mas pra quem doa mais de R$150, recebe o original da ilustração dele, com a autógrafo do Joel. Que bonitinho! Isso é legal, Que legal, hein? Ó, mãe, tem recompensa, tem recompensa. Ele Muito fez bom, na gente. mão, né? Muito lindo o desenho dele. O cara super pintado em talento. aquarela, super Que da hora, Pô, que da que hora. legal. Ai, Ele gente, manda Deus bem abençoe vocês. Ó, eu já tô torcendo muito aqui pro projeto dar certo. Já vou querer o meu pra ler pros meninos. Amém. Autografado. Autografado. A Dani já manda o outro também. Exatamente, manda linguagens diferentes, tá bom. Beleza, gente. Valeu mesmo. Ah, nossos padrinhos, vocês. Obrigado. Obrigada. Com muita alegria. Sempre tiver um livro, fala com a gente que a gente vai ter um programa muito interessante atrelado ao livro também. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer muito a parceria, o apoio de vocês. Pra gente é muito importante. Acho que quem publica assim de forma independente faz muita diferença. Ter gente por perto, assim. A gente às vezes se sente tão sozinho e ter vocês com a gente sempre aqui faz, nossa, um presente de Deus mesmo. Obrigada. Legal, Mas não gente, se a gente sintam agradece. sozinhos, viu? Que a gente é fã também. A gente gosta muito, muito. É recíproco. Obrigada. Muito legal. Recadinhos! Legal, bastante. Cash, arroba, No programa anterior, que muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos. Nossa, eu preciso falar outra coisa, né? Que é sempre recadinhos, esposinha. Eu vou falar então. Mensagens, esposinha. Mensagens de amor pro seu coração. Funciona, né? Mensagem não funciona. E ó, o programa a gente gravou antes das eleições, a gente não sabia qual seria o desfecho, mas agora a gente já sabe que os recadinhos a gente grava no dia que a gente publica o podcast. Verdade, a gente ficou sabendo ontem. E ó, foi muito bizarro porque eu tava viajando, né? E aí dentro do avião não tinha conexão, não tinha nada, a gente nem pode ligar o Wi-Fi dentro do avião e nem 3G nem nada. Mesmo porque não funciona, não Né? adianta ligar. Não, eu acho que essa hora até funcionaria, porque o avião passou por cima do Hop Harry ali, já devia ter alguma antena. É verdade. Daí, Uhum. chegando perto do Viracopos, eu vi um monte de fogos, um monte de fogos. Eu falei, O Brasil ganhou a Copa. Daí eu falei, será que, sei lá, o pessoal tá comemorando o Halloween? Será que entrou numa fenda temporal e a gente caiu num dia comemorativo, né? E aí eu fiquei, nossa, quem será que ganhou? Daí foi aquela tensão até a gente descobrir. Mas Enfim, nós devemos continuar orando pelo país, orando pelo direcionamento, pelos políticos governantes, porque isso sim é um mandamento. E orando pelos relacionamentos quebrados dessas eleições, né, gente? Mas Nesse nada processo eleitoral. Nada que uma boa conversa, um cafezinho, né? Não resolve. Tem gente que vai ter que tomar muito cafezinho aí. No programa anterior, né, antes do literário, a gente falou sobre as eleições, falou sobre o que nós aprendemos nessas eleições. O programa foi muito elogiado, a gente gostou bastante
emocionante, gente, assim. Foi muito bom. Quem não elogiou não entendeu direito, eu tô zoando. Não. Não, porque assim, eu impulsionei o post no Facebook, né? Que eu queria que novos ouvintes chegassem a nós através daquele programa. E como todo post de Facebook, tem gente que só lê o título. Exatamente. Aí tinha gente fazendo campanha pros dois candidatos, nos comentários e tudo mais. Mas foi interessante, foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu manter a sanidade em todo esse processo. E eu acho que o podcastirmãos.com contribuiu alguma coisa também com esse momento, né? A gente espera, pelo menos. E o programa depois desse da política foi dos sofrimentos do Jovem Werther, né, amor? Isso, literário. Pode ser um livro que não te interesse muito, porque você talvez não conheça o título, não conheça do que se trata, mas ouve, porque o programa tá bem interessante mesmo. Ouve porque rolou treta. rolou treta, rolou enquete. E a sua opinião é muito importante pra gente fechar e dar um veredito final pra situação de Werther. Inclusive os homens que estão nos ouvindo têm que ouvir o programa lá do literário, dos sofrimentos do Jovem Werther e dar um apoio pra mim, né? Porque todos os homens que ouvem falam que eu tô contrária. Por que será? Eu preciso de algum homem me apoiando, por favor. E pro próximo literário a gente já está lendo com os nossos filhos O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia. Só esse, tá? Não é o volume único todo. A gente vai dividir Crônicas de Nárnia. A gente quer fazer ele render pra muitos literários. Então você lê com a gente. E pra dezembro... Pra dezembro é loucura, é faca na caveira. Já tô com medo do desafio. Já estamos com medo. Mas pra dezembro a gente já está lendo, porque o livro é muito grosso. É O Crime e Castigo do Dostoiévski. Isso. E você pode ler com a gente e ouvir o programa. E também pode ler o programa sem ouvir, porque com certeza vai ser interessante pra você também. E você já percebeu que nós estamos apaixonados por livros, né? Nós somos apaixonados por livros e agora a gente tá colocando pra fora isso aqui nos podcasts mais intensamente. A gente faz o literário. Esse programa aqui é inspirado pela publicação nova aí da Dani e do Felipe sobre corrupção, né? O livro Quando Nasce um Coração, que você pode apoiar no Catarse. A gente já explicou como. No programa passado a gente falou dos 2 livros novos do Ricardo Alexandre. Então, pra você adquirir com promoção, clica no link que está aqui no post pra adquirir os 2 livros. Tudo é música e nem tudo é música. E nesse programa a gente vai falar de um livro de Paulinho de Gasperi. Não é um livro meu. Eu gosto de dizer que agora eu sou um autor de livro. Verdade, meus filhos falam que o livro é seu. Então. A gente fez o unboxing do Box 95 que chegou esta semana pra gente, é o box de outubro. O vídeo está aqui no post também, está nas redes sociais, está em irmãos.com. E nele veio o livro Teologia na Era da Internet, em que eu tive o privilégio de posfaciar. Olha que nome bonito. Olha isso. Pós-fácil é depois do pré-fácil, viu, queridos? Não é. Não, pós-fácil é no final do livro. O prefácio é antes do livro. É o prefácio, aí é o livro, aí é o pós-fácio, porque o bom vinho se toma pelo final. O bom vinho fica pro final, né? Não é verdade? A última bolachinha do pacote. Olha aí, Marita. Tá bom. E o livro foi organizado pelo Pedro Dulce. Tem muita gente boa escrevendo capítulos. O Bibo tá lá também. Então a gente coloca que tá no pacote das pessoas boas. Exatamente. E como eu não me encaixei nesse pacote, me arrumaram um espacinho lá no final. Bibo. Pra adquirir esse livro é só pelo Box 95. No mês que vem eu acredito que eles já estejam vendendo separadamente esse box. Você pode adquirir. E olha só, gente, não quero criar expectativas, não quero ficar ansioso. Do quê? Mas existe algo sendo tricotado no meio de todas essas conversas para virar realidade os 100 livros que todo cristão deve ler. Nossa, então ora, né, amor? Não cria expectativa. A única coisa que você pode fazer é orar. É orar, porque a coisa tá rolando e em breve vocês terão novidades, ou não. Ou não. E também a gente tá andando bastante, né? Caminhando bastante, participando de alguns retiros, acampamentos, esse ano congressos, eventos. Esse fim de ano tá intenso. Tá intenso, gente. Tá intenso. Mas a gente gosta, né, amor? Gosta. Dá um pequeno desespero, mas a gente gosta de estar com a galera. Porque, olha, eu cheguei de viagem ontem e viajaremos de novo na quinta-feira. Vamos para o Rio de Janeiro. A gente vai pro Rio de Janeiro agora, no feriado de 2 de novembro. Vamos participar com os jovens lá do Rio, em Queimados, no acampamento da Almeias. Para jovens, e estaremos lá, Paulinho, eu e toda a família. E toda a criançada. Toda a molecada, isso aí. No final do mês eu estarei nos dias 21, 22 e 23 no Comunica Missão, em BH. Gente, evento gratuito, mas é importante você chegar lá, porque a possibilidade de lotar é bem grande, Isso, a divulgação tá grande, mas a gente pode se ver lá. E pra você saber quem vai estar falando lá no Comunica Missão e mais informações sobre horário, local, como chegar, se vai ter comida ou não. Eu me preocupo pra ver se tem comida ou não nos eventos. É comunicamissão.com.br. E na sexta-feira à noite mesmo eu vou voar pra Goiânia
onde no sábado, o dia todo, vai acontecer. Qual é o nome da cidade? Anápolis. Anápolis, Goiás. Vai acontecer o Vocari Experience em Anápolis. Isso, um dia todo pra você experimentar o Vocari. É uma degustação do Vocari de um dia, né? Mas é uma degustação recheada e caprichada. Não é só petisco, não. É comida de verdade, espiritualmente falando. Tem gente que enche a barriga só com degustação. Eu mesma encho. Então é uma coisa muito boa. Exatamente. Inscrições no site do Vocari. vocari.org.br. Não esqueçam de comentar esse podcast, seguir a gente nas redes sociais, participar do grupo no Telegram, ser o nosso padrinho no PicPay, ser assinante do clubeirmãos.com do PicPay pra você participar também desse ministério. Inclusive, PicPay não está pagando a gente, mas é uma ferramenta incrível. Outro dia esqueci a carteira. Verdade. E bate um desespero, gente, porque a gente tá na lanchonete comendo a família inteira. Ops, aí ele olha pra mim, nossa, esqueci minha carteira, você paga? Agora eu tô esquecendo muito a carteira. Daí eu olhei e falei assim, eu também esqueci, porque pra mim é comum esquecer a partida aqui, não tem nenhum policial rodoviário me escutando, pelo amor de Deus. E a gente consegue pagar com o PicPay usando o cartão de crédito com o próprio aplicativo, sem precisar de cartão. Então é muito fácil, vale a pena você instalar, mas só vale a pena você instalar se você virar assinante do clubeirmãos.com. Verdade! Link aí no post. E vire você também um tutor, né? Porque ninguém sabe como é que usa o PicPay na maquininha da lanchonete, mas é muito fácil. E você explica e os donos ficam, nossa, que da... É só seguir as orientações do próprio PicPay de como gerar um QR Code na máquina da Cielo. Sim, o Paulinho fica se achando quando ele sai ensinando. Tem várias coisas que me fazem me achar, né? Uma delas é tomar café sem açúcar. Outra delas é ensinar as pessoas a pagarem sem cartão de crédito. E sem dinheiro também. Isso é verdade. A gente vê daqui a 2 semanas quando nós teremos o próximo podcast Irmãos.com. Ajude a compartilhar, ajude a espalhar a palavra. Mostre para as pessoas que nós estamos também no Spotify. Compartilhe nos stories do Instagram o podcast Irmãos.com do Spotify. Se você está no Spotify, escolhe compartilhar. Você compartilha com o link nos stories. As pessoas só clicam no link e vão direto pro podcast. Olha. Tem muita coisa legal que dá pra fazer. Isso, vou fazer agora. Vai fazer. Vou lá fazer. Inclusive, desse podcast aqui, eu vou fazer isso e você já pode ver no primeiro dia nos stories de irmãos.com. Exato. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau.